Bom dia, Pai do Senhor a todos. Bom, tive uma oração com o Senhor e estaremos começando aí um tempo de estudo da palavra. Vai ter vários vídeos aí, então siga a gente. Vamos lá para a gente aprender um pouco mais. No dia de hoje, quero compartilhar um pouco sobre o livro de Êxodo. E no capítulo 5 e capítulo 6, nós temos um aprendizado muito legal aqui. Bom, o que acontece? O povo estava passando por várias sofrências, né, para falar a verdade, porque eles estavam se tornando escravos ali. Então, acontece que eles reclamaram tanto, que isso chegou até Deus, e Deus se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaac, Jacó, toda a linhagem aí desse povo. E Deus escolheu Abraão para poder se apresentar a todas as nações do planeta Terra, né? De lá para cá. Então, o que o povo fez? Começou a pedir ao Senhor para que libertasse. Então, o Senhor levantou uma pessoa chamada Moisés. Essa é a história que todos nós conhecemos aí. Moisés foi lá resgatar esse povo junto com Arão, seu irmão. Mas acontece uma questão. Logo na primeira tentativa de liberdade, o povo, né, reconhece Moisés como um líder que vai trazer a libertação. O povo reconhece Moisés como um grande homem de Deus, né, que tem poder e autoridade de Deus. O povo reconhece isso e aceita que Moisés vai trazer a liberdade aí, né, que Deus vai trazer a liberdade através de Moisés. Mas logo na primeira tentativa de retirar o povo do Egito, né, o que o faraó faz? O faraó pesa muito mais ainda, né, dificulta muito mais ainda a vida dos israelitas, o povo que estava lá sendo oprimido. Bom, só aí já dá para a gente ter uma noção bem legal sobre essa questão de liberdade em Deus, né, e também essa questão que a gente pede tanto para o Senhor nos abençoar numa questão de nós sermos vitoriosos em uma situação, ou de nós termos aí uma liberdade numa situação. Sempre quando isso for acontecer, tem um processo, né, que vai ser desenvolvido na nossa vida. Então a gente percebe que o povo aqui, de cara, já começa, né, a murmuração. Então eu acho que Deus já olha para o povo e já vê assim, vai ser difícil, né? Já sabe. Por quê? O que acontece? Quando Moisés faz isso, o faraó pesa mais. Então, existiam capatazes israelitas que eram escolhidos pelos egípcios para poder liderar o povo, né? Era como se fossem pessoas que tinham que dar prestação de contas para o Egito. Então, esses capatazes, eles apanharam muito mais, porque agora eles tinham que recolher a palha sozinho. A palha não vinha para ele, né? Então, eles tiveram agora que produzir a mesma quantidade e, além disso, ter que recolher a palha. Então, imagina como que esses líderes do povo de Israel apanharam tanto, né? Sofreram tanto. Então, qual foi a primeira reação do povo de Israel? Fazer uma oração a Faraó, né? Veja bem o que aconteceu. Por que eu falo oração? Porque eles foram reclamar, eles foram falar com Deus, que Faraó era Deus na época. Então, olha só o que eles fizeram, né? Então, no versículo 15 do capítulo 5, eles dizem assim: os capatazes israelitas foram apelar para o Faraó. Então, no versículo 15, você vê que depois eles apanharam tantos, eles foram lá reclamar ou brigar com o Faraó, né? Foram para o Faraó. E olha que era um povo egípcio, que servia a Deus. Então, olha só. E eles já tinham pedido a libertação. Capazes israelitas foram apelar para o Faraó, no versículo 15. Olha o que o Deus Faraó, que é o Deus errado, fala para ele. Fala para os capatazes. Respondeu o Faraó, no versículo 17. Preguiçosos é o que vocês são. Preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Então, povo de Israel que serve ao Senhor, que conhece o Deus, já vem com uma história linda e maravilhosa com Deus, né?
Na primeira embate de liberdade, os caras, ao invés de voltar-se ao Senhor novamente, orar ao Senhor novamente, foram, na verdade, reclamar a Faraó. Ao invés deles se voltarem a Deus e fazer a reclamação do coração deles a Deus, por exemplo, Deus, o Senhor veio trazer a liberdade para nós, só que nós estamos apanhando muito mais. Então, ao invés de ele fazer isso, eles foram fazer isso para o Faraó. Né? Eles falam assim para o Faraó: por que tratas o teu povo, os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, contudo nos dias faz tijolos. Né? Então, eles foram reclamar ao Faraó, ao invés de reclamar quem? Ó Deus. Né? Dá para até entender um pouco assim que a murmuração pode até ser existente aí no povo, né, em nós, mas tem que ser uma murmuração que conclama a Deus o poder dele, né, que fala: Senhor, eu estou aqui sofrendo, me ajuda, me dá um escape, ao invés de reclamar e murmurar falando que ele não pode, que ele não tem autoridade, que ele não vai conseguir fazer, que ele é fraco, etc. Então, o primeiro ponto o povo do Egito estava sendo liberto. Havia um líder que foi levantado por Deus. E o povo aceitou esse líder. Mas o processo dessa libertação, o povo já não estava aceitando. E foram reclamar ainda para pessoas erradas. Agora, olha o que acontece quando alguém faz a reclamação para a pessoa certa. Logo depois, né, se você andar o texto aí no capítulo... no versículo 22 do capítulo 5, né, os últimos versículos do capítulo 5, olha o que Moisés faz, faz diante da reclamação certa. Ó. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Isso aqui, Moisés fez a coisa certa que nós deveríamos fazer: reclamar a Deus, perguntar a Deus, questionar a Deus, ao invés de nós irmos lá questionar o patrão, questionar o líder, questionar ou brigar, né, com o pastor, sei lá, ou com um supervisor, um gerente, a professora, a diretora, o reitor. Ao invés de irmos lá e bater boca e reclamar e falar, né, criar um clima para pessoas que não vão resolver o nosso problema, aliás, vão trazer mais prejuízo, porque olha o que o Faraó falou. O Faraó virou para eles e falou assim: vocês são preguiçosos, né? É isso que vocês são. Por isso que ficam dizendo aí: vamos ao deserto oferecer sacrifício ao Senhor. Vocês são preguiçosos. Então o povo foi lá reclamar, e o que ouviu de Faraó? Ouviu palavras horríveis, né? Maldições sobre o povo de Israel. E Moisés fez o quê? Moisés foi lá falar com a pessoa correta. Moisés foi reclamar, foi perguntar para a pessoa correta. E a oração de Moisés foi: Senhor, por que maltrataste esse povo, Senhor? Desde que nós começamos aqui o processo, o Senhor não tem libertado esse povo. E olha a resposta do Deus correto, da pessoa correta, daquele a quem nós devemos realmente buscar. Olha a resposta. Ele diz assim, o Senhor, no capítulo 6, versículo 1, olha só. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Olha a diferença das respostas. Faraó dá uma resposta que, pelo contrário, ao invés de ajudar, na verdade, ele amaldiçoou o povo de Israel. E Deus dá uma resposta completamente diferente do que Faraó falou. Deus ouve a reclamação de Moisés, a pergunta, o questionamento de Moisés, e ele fala assim: agora você vai ver a situação pegar fogo, que agora o Faraó vai literalmente expulsar vocês desse país. Então, a qual Deus você tem reclamado? A quem você está buscando uma resposta?
né? Diante da situação adversa, do problema, da dificuldade, da dor, da angústia, né? Do mal-estar, a quem você está reclamando? Então, é algo para a gente se pensar, refletir, né? E voltarmos exatamente para a pessoa que vai nos ajudar, não para a pessoa que vai realmente nos afundar cada vez mais. E isso você pode fazer uma analogia poderosa aí entre Deus e Satanás, né? Deus o tempo todo está em amor, em graça, querendo nos abraçar, querendo mostrar a liberdade verdadeira, e Satanás está o tempo todo, como diz a palavra de Deus, matar, roubar e destruir, né? Então o tempo todo vai ser a sua decisão que vai resultar em algo na sua vida. Então tome a decisão certa. Se você quer reclamar, quer buscar uma resposta, quer perguntar, pergunte a Deus. Volte seus olhos somente para Deus. Não foque nos homens, né? Dobre seu joelho. Passe o processo da libertação em Deus, né? Passe esse caminho que você vai precisar passar até chegar na libertação da sua vida, da nossa vida, né? E me incluo nessa situação. A gente tem que passar dobrados os joelhos e voltados ao Senhor, né? Não adianta a gente tentar cortar caminhos, que isso só vai trazer questões horríveis lá na frente, né? Situações que nós deveríamos passar e crescer, a gente não vai passar, não vai crescer, e lá na frente a gente vai esbarrar por isso novamente, e aí pode acontecer de ter uma queda e acabar envergonhando o Evangelho de Cristo. Amém? Então Deus abençoe a vida de vocês, Deus nos abençoe, que tenhamos um dia maravilhoso e podemos buscar aí a quem realmente vai resolver o nosso problema. Deus abençoe. Shalom.